Ascaridíase é uma enfermidade provocada pelo eumito Ascaris lubricoides do filo Nematoda, a qual acomete o intestino delgado humano, sendo considerada um problema de saúde pública. Popularmente, o eumito também é conhecido como lombriga ou bicha. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas estejam infectadas pelo Ascaris lubricoides. Ocorre em regiões tropicais e subtropicais, onde o clima quente e úmido confere melhores condições de sobrevivência no ambiente para o ovo do eumito. Nos países subdesenvolvidos, em locais onde não há condições adequadas de saneamento, os indivíduos defecam diretamente no solo. Assim, as redondezas de sua habitação se tornam um foco de disseminação da ascaridíase, em função da oportunidade de completude do ciclo evolutivo em um mesmo local. O público com maior incidência é o infantil, visto sua fase oral do desenvolvimento, que leva a mão à boca frequentemente e que muitas vezes brincam no chão, tornando-se vulneráveis a essa parasitose. O ciclo biológico da ascaridíase é monogênico, isto é, envolve apenas um hospedeiro. A fêmea fecundada pelo macho gera ovos férteis, cujo embrionamento ocorre no meio externo em condições favoráveis de temperatura, umidade e presença de oxigênio. A larva formada requer mais de uma semana para sofrer a primeira mudança no interior do ovo. Só depois disso, adquire a capacidade de infectar o novo hospedeiro, quando esse ovo for ingerido. Depois da ingestão dos ovos, a larva de segundo estágio, que sai do ovo, é aeróbica e não consegue desenvolver-se na cavidade intestinal, migrando através dos tecidos do hospedeiro até chegar no pulmão. No pulmão, sofrem a segunda mudança, transformando-se em larva de terceiro estágio, cujo sexo já é reconhecido. Do pulmão, migram para os alvéolos pulmonares, realizando sua terceira mudança, virando as larvas do quarto estágio, que já estão maiores que ao iniciar o ciclo migratório, migrando dos alvéolos pulmonares para os bronquíolos após 2 semanas. As larvas do quarto estágio passam a ser arrastadas com o muco pelos movimentos ciliares da mucosa que sobem pela traqueia e laringe, para serem finalmente deglutidos com as secreções brônquicas e alcançarem o estômago e o intestino. No intestino, os últimos estágios larvários já são aeróbicos facultativos e suportam demorados períodos em anaerobiose, dando a quarta e última mudança, que os transformam em adultos jovens. Ainda no intestino, ocorre-se a reprodução sexuada entre a fêmea e o macho, que geram ovos férteis, que estes são eliminados nas fezes do hospedeiro. Os ascaris, como podem ser chamados, são vermes com corpos longos, cilíndricos e com extremidades afiladas. A pele possui uma aparência lisa, brilhante e com finas estriações anulares, e podem possuir a coloração branco-marfim ou rosada. As fêmeas são maiores e mais grossas, tendo a parte posterior retilínea ou ligeiramente curvada. Já os machos têm enrolamento ventral espiralado na extremidade caudal. Como já explicado no ciclo de vida desse parasita, a infecção irá acontecer pela ingestão de alimentos contaminados com os ovos, que após se romperem, têm as suas larvas migradas para o intestino grosso. Porém, não é lá onde elas irão se localizar. A forma adulta do verme se aloja principalmente ao longo das alças jejunais no intestino delgado. As larvas de ascaris possuem a capacidade de se locomover no interior do hospedeiro, o que gera diversos problemas ao organismo. Os principais são danos teciduais, obstrução nas vias biliares, obstrução do ducto pancreático, lesões hepáticas, obstrução intestinal e apendicite aguda, caso ele penetre no apêndice fecal. Outro ponto muito importante sobre a fisiopatogenia desse parasita é a competição que gera entre parasita e hospedeiro. A forma de alimentação e nutrição desse parasita é baseada na digestão feita pelo hospedeiro, ou seja, os vermes adultos vão utilizar dos alimentos semi-digeridos contidos na luz intestinal do hospedeiro para se nutrir.
o que acarretará para o hospedeiro uma desnutrição severa. Vamos entender sobre os principais sintomas clínicos dessa parasitose. Na maior parte dos casos, se a infecção for branda, ou seja, a quantidade de vermes for baixa, ela será assintomática. Porém, em casos em que o número de ascaris for alto, terá o surgimento de algumas manifestações. Serão elas: tosse, dor no peito, irritabilidade, má digestão, náuseas, sono intranquilo, catarro com sangue, ranger dos dentes à noite, febre, emagrecimento, perda de apetite, obstrução intestinal e desconforto abdominal. Em casos mais graves, é possível que o paciente elimine vermes até pela boca ou pelo nariz. Porém, esses casos são casos mais raros e acontecem apenas quando o número de parasitas no intestino delgado do hospedeiro é muito alto. Diagnóstico. A ascaridíase geralmente se desenvolve de modo assintomático. Isso torna o diagnóstico por meio do exame clínico muitas vezes de difícil estabelecimento. Quando existem sintomas, eles são inespecíficos e não possibilitam a caracterização apenas em bases clínicas. O método Kato-Kates é o procedimento que a OMS recomenda tanto para diagnóstico individual como para a quantificação do parasita e a produção de dados epidemiológicos. Encontrando-se ovos do eumito no exame parasitológico de fezes, devido à grande capacidade de oviposição da fêmea do Ascaris lubricoides. No caso de infecção do hospedeiro apenas por Ascaris lubricoides macho ou no período larval desse eumito, não haverá presença de ovos nas fezes e o exame parasitológico será sempre negativo. As técnicas de sorologia não são indicadas para o diagnóstico das cáries, pois estes testes ainda são pouco sensíveis para essa parasitose. No hemograma, é possível detectar eosinofilia, principalmente na fase larvária da doença, em geral não ultrapassando 20% na contagem diferencial. Esse é um traço comum das parasitoses que tem o seu ciclo evolutivo na fase pulmonar. A principal forma de tratamento é por meio da utilização de medicamentos antieumíticos. Os principais são Pirantel, ele bloqueia a atividade neuromuscular do parasita, Levamisol, Mebendazol, age no intestino do nematóide e possui poucos efeitos colaterais, pois a eliminação é rápida, Piperazina. Esses medicamentos são eficientes contra as formas larvárias durante a migração. Em casos mais graves de obstrução intestinal, o tratamento é por meio cirúrgico. Conhecer sobre as diferentes formas de transmissão desse parasita é importante para que possamos saber como se prevenir. Os locais que têm saneamento básico ineficiente apresentam maior facilidade de transmissão, já que a fonte de infecção é o próprio ser humano, que deposita os ovos contaminados no ambiente por meio da defecação. Os ovos de ascaris irão resistir muito tempo no meio ambiente. Essa característica é dada devido à espessura e impermeabilidade da casca dos ovos, que em condições favoráveis poderão permanecer no solo por volta de até 6 meses. Alguns hábitos também podem aumentar a probabilidade de contaminação, e são eles: se alimentar com as mãos sujas de terra, sujeira sobre as unhas, alimentos contaminados e água contaminada. Agora vamos abordar sobre controle e profilaxia. A destinação apropriada dos resíduos fecais por meio da construção de rede de água e esgoto é uma importante forma de como evitar a transmissão desse verme. Quando isso não é possível, faz-se necessário o uso de latrinas e fossas secas para o depósito dos dejetos humanos de maneira adequada. O tratamento do solo com substâncias químicas também ajuda a reduzir a contaminação do mesmo pelos ovos do eumito. Ações de educação em saúde, focando em hábitos mais saudáveis, como lavar as mãos antes das refeições
higienizar, manusear e armazenar adequadamente os alimentos também é uma importante forma de controle. Por último, mas não menos importante, o tratamento dos pacientes com ascaradíase. Interromper o ciclo de evolução do euminto é muito importante. No entanto, essa medida deve ser sempre associada às ações ambientais, de saúde e de educação, como já descritas.